E aí, pessoal, 1-1 contra o Estudiantes. O Grêmio pega o Fluminense nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Vamos falar sobre o jogo, vamos falar sobre as virtudes, vamos falar sobre o grande problema que surgiu no segundo tempo. É hora de falar do 1-1 do Grêmio lá em Curitiba. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, casa cheia. Uma linda festa do torcedor do Grêmio no Couto Pereira, na capital paranaense. Mais de 32 mil torcedores do Grêmio bateram o recorde do estádio e deram um verdadeiro show. O Grêmio começou a partida com o time titular, com Pavon no lugar do Galdino, com o Dodi voltando a atuar no lugar do Vijaçante. Um Grêmio que não entrou concentrado. O Estudiantes, eliminado, entrou brigando, entrou lutando, conseguiu construir oportunidades no primeiro tempo, conseguiu incomodar o time de Renato, vencia as disputas, vencia as divididas, estava mais ligado no jogo do que o próprio Grêmio. O Renato levou o jogo até o final do primeiro tempo, muito incomodado. Sempre que se mostrava uma imagem do Renato no intervalo, durante o jogo, a TV mostrava, a gente via um Renato incomodado. A torcida que, a partir da classificação do Grêmio contra o Huachipato, levava o jogo meio como um jogo festivo. Veio o intervalo e o Renato chamou a atenção claramente dos seus jogadores, brigou, lutou, falou muito com eles, porque eles voltaram muito mais ligados, com a corda muito mais esticada e conseguindo, a partir exatamente da força e da vontade, o primeiro gol. O Grêmio faz um gol bem no início do segundo tempo e uma jogada que é típica de gente que luta. É uma falta lateral que o Kahneman bate em direção ao Diego Costa, grudado na linha lateral, ele briga com os zagueiros, rebota, a bola vai no PP, o PP joga nele, ele joga para o Cristaldo, que na posição de centroavante entra para concluir e faz ali o gol do Grêmio para delírio dos mais de 30 mil torcedores no Couto Pereira. Um show naquele momento do Grêmio, um show do torcedor, e uma luta do adversário que não tem grande qualidade assim, mas que estava fazendo enfrentamento contra o Grêmio. O Grêmio, no entanto, aos poucos, o Renato começou a mexer, tirou o Pavon, o Renato tira o Cristaldo, que tinha amarelo, 2 amarelos e poderia desfocar o Grêmio na próxima fase, e o Grêmio vai levando o jogo, empurrando o jogo com a barriga. O adversário começa a criar oportunidades com erros individuais do Grêmio, e tem uma bola na trave e empata o jogo num escanteio. O jogo termina 1-1. Quando isso acontece, o Grêmio começa a projetar a sua sequência. E aqui que entra a principal reflexão. Hoje terminou o primeiro semestre do Grêmio. E o primeiro semestre é positivo. O Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho. O Grêmio avançou às oitavas na Copa Libertadores. Poderia ter feito uma campanha um pouco melhor, apenas um empate, por exemplo, com o Huachipato em Porto Alegre já teria garantido uma campanha melhor para o Grêmio e o primeiro lugar sem susto. Mas não teve. Mas é muito positivo o movimento. Só não é perfeito isso porque o Grêmio, obviamente, tem a questão do seu jogo contra o Operário, para fechar bem esse ciclo, deixar tudo muito claro do ótimo primeiro semestre que o Grêmio produziu. É muito importante citar isso dentro de uma análise um pouco mais global, um pouco mais forte com relação ao trabalho que começa em janeiro e que chega em junho, mesmo diante de toda a catástrofe do Rio Grande do Sul, com os objetivos concluídos com sucesso. O jogo teve mais do mesmo. Reinaldo jogou pouco, é insuficiente por lado esquerdo do Grêmio. Rodrigo Eli voltou a errar. Inclusive a oportunidade da bola na trave é um erro técnico grosseiro dele, vai matar a bola no peito e ela sobra para o jogador chutar firme e a bola dá no travessão. O Grêmio teve em Dodi, mais uma vez, um bom jogador. Dodi foi bem, de novo. Dodi é uma das boas contratações do Grêmio, jogador rápido, de encurtar espaço, se preenche no meio-campo.
PP hoje mais tímido, mas vinha fazendo grandes jogos. Cristaldo, camisa 10, a melhor camisa 10 hoje possível para o Grêmio. Um jogador que depois de instabilidade no ano passado está se mostrando fundamental, é titular absoluto do Grêmio. Absoluto do Grêmio. É uma das principais figuras da temporada, um dos melhores camisa 10 do futebol brasileiro hoje, jogando o fino da bola. Mas o fino da bola. Tanto com a bola no pé, hoje um pouco mais participativo do jogo também. O Soteldo, naquele estilo, uma usina para ligar um fósforo, um jogador que é muito bom tecnicamente, que tem a vitória pessoal, que preocupa o adversário, mas que as suas dificilmente consegue dar sequência porque acaba amarrando muito o jogo. O Pavon voltou de um tempo parado, gostei da sua movimentação, não conseguiu fazer uma grande partida, mas longe de fazer uma partida ruim. E o Diego Costa é a grande figura do ataque do Grêmio, um jogador brigador, lutador, está bem fisicamente, é um jogador muito competitivo e dá para o Grêmio uma condição muito positiva de força defensiva, jogador que interessa cada vez mais a ideia de trabalho, de força de trabalho que ele tem, que ele está produzindo. Bom jogador. Diego Costa é muito bom jogador. E aqui vem outro episódio importante do segundo tempo. O Diego Costa, em uma jogada no meio campo, tentando vencer, o Grêmio vencia por 1-0 ali, sofre uma lesão na virilha. E o repórter do canal de TV que estava ao lado dele ele falou que foi estiramento. E aqui entra um desespero. Claro que do ponto de vista esportivo, mas entra um desespero. O Grêmio, antes do Diego Costa, não ganhava de ninguém. Não ganhava de ninguém. O Grêmio passa a ganhar quando ele entra, quando ele chega. E aqui está a grande preocupação. Quanto tempo leva para a recuperação do Diego Costa? Ele já teve um desconforto muscular, conseguiu voltar, agora ele tem o segundo desconforto. Mas ele é fundamental para a organização. A gente sabe que o Grêmio quer um centroavante? Sim, sabemos. A gente sabe que o Grêmio quer um reserva para o Cristaldo? Sim, sabemos. Só que se tu não contrata titular, tu não consegue. Se o Grêmio conseguisse o titular para o Diego Costa, tinha trazido antes dele vir. Não consegue. Então, aqui uma preocupação que o projeto dá. Quando é esse jogo? O jogo contra o Fluminense é lá em agosto, na segunda quinzena de agosto. É lá o problema. Antes disso, tu não tem muito o que fazer. Então, torcer pela sua recuperação, sim. E, claro, correr atrás de reforços. O Grêmio não pode correr o risco de entrar mais uma vez tentando com o JP Galvão. Quando ele entrou, a bola começou a bater no ataque e voltar e o Grêmio não conseguiu produzir. Portanto, essas as primeiras informações do jogo do Grêmio. Do empate 1-1 do Fluminense e dessa grande preocupação com relação à lesão de Diego Costa. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.